Mainova Summit 2019, realização Federação Acespro e Acespro Paraná, patrocínio Master Sebrae, patrocínio Platinum CGI, patrocinadores Gold, OBR Global, Instituto Cidades Inteligentes, Tramontina e Vieira, Copel Telecom e Governo do Estado do Paraná. Patrocinadores Silver, Reut Consultoria e Contabilidade, Fomento Paraná e BRDE. Patrocinadores Bronze, Localweb Corp, Cluster2Go e Dental Uni Planos Odontológicos. Apoio... Muito obrigada e agora, antes de iniciarmos a nossa próxima palestra, eu convido a todos para assistir um breve vídeo institucional do nosso patrocinador Gold, OBR Global. To visit some of the best universities, some of the top companies, meeting with top thought leaders, meeting with potential partners and customers. It's really a wonderful experience and sets you up to change your mindset around what's needed to make your company a player in the global marketplace. Uma experiência incrível, nós conseguimos entender um pouco do mindset do Vale, como essa inovação toda pode ser adaptada à nossa realidade. Se vocês estão separando dinheiro para investir em educação na sua empresa, em MBA para você mesmo, ou no mestrado para você, pega esse dinheiro e vem para cá. Vem para cá, faz uma missão, conhece o mercado, entende como é que as coisas aqui funcionam. Eu posso dizer que nos últimos 5 dias eu aprendi talvez mais do que eu aprendi em 5 anos de universidade, e eu não estou exagerando. Uma semana bastante intensa, fizemos diversas visitas e aprendemos muito com a OBR. Uma das experiências mais produtivas que eu já tive, mais esclarecedoras, porque mudou completamente a minha forma de pensar. A próxima palestra nos traz um questionamento que é muito atual. Como a inteligência artificial pode mudar a estrutura das hierarquias de negócios? E para responder essa pergunta e falar mais sobre esse tema, eu convido que suba ao palco Everton Fischer, arquiteto de soluções da IBM. Everton tem uma experiência nessa área de TI há mais de 30 anos, tendo como objetivo principal auxiliar as empresas no processo de transformação digital. Uma salva de palmas. Obrigado. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, né, no Mainova. Primeiro eu vou mostrar um videozinho da IBM, que mostra um pouquinho também de inovação. A IBM é uma empresa centenária aqui no Brasil, né, temos mais de 100 anos, foi a primeira filial da IBM fora dos Estados Unidos, e a gente vai mostrar um vídeo que ele é inovador, por quê? Porque ele foi criado por um colaborador da Bélgica, espontaneamente, não foi a área de marketing que trabalhou, simplesmente criou esse vídeo, e é um dos vídeos que a IBM usa hoje como institucional dela, aí nas apresentações. Tá? É bem rapidinho o videozinho, mas ele dá uma visão nova da IBM. Aí.
Bom, então esse é um videozinho da IBM, né? Muitas pessoas, quando a gente vai nas palestras, pergunta se conhece a IBM, todo mundo ainda fala que a IBM faz máquinas, né? Então a IBM parou de fazer servidores da linha Intel, faz algum tempo ela vendeu a operação para Lenovo, né? E os notebooks também, e ela só faz hoje mainframes e storage de alta performance e os servidores da linha RISC. Aqui, pessoal, né, já foi apresentado, mas o meu papel é legal de falar, que eu sou o Client Technical Leader do sul do Brasil. Eu sou a pessoa responsável para fazer com que as empresas que desenvolvem software da nossa região, aqui no sul, elas adotem as tecnologias da IBM. Então, eu faço o papel aí de auxiliar, ser um advisor desses desenvolvedores de software para usar as nossas tecnologias. Então, eu vou dividir em duas partes aqui, se der certo, né? Porque a gente teve um pouquinho de contratempo aqui, por causa que normalmente eu faço a minha apresentação usando o equipamento aqui na frente, porque eu faço uma demo ao vivo de parte de inteligência artificial. Então, a gente vai tentar operar daqui e ver se vai funcionar. Se não der, eu vou ter que subir lá e fazer uma apresentação. Então, alguns slides eu vou fazer, depois eu vou mostrar algumas APIs do Watson, né, que é o nosso computador cognitivo, funcionando para vocês terem uma ideia do que a gente pode fazer com inteligência artificial. Aqui é uma outra coisa bastante legal que a gente fala na IBM, que a IBM, como sendo uma empresa centenária, nós temos uma preocupação muito grande, o nosso propósito, a IBM tem um propósito que se chama a ser essencial. Então, a nossa missão é ser essencial para o mundo, né? Para as pessoas. E aqui dá uma visão do que a IBM faz e investe. O ano passado, foram 9.100 patentes registradas. A IBM ela é recordista, né, nos últimos 26 anos consecutivos, ela é a empresa que mais gera patentes no mundo. E no Brasil também ela é a empresa que mais gera patentes aqui no Brasil. Então nós temos uma área de pesquisa gigantesca, né, são 8.500 profissionais trabalhando nessa área de inovação e desenvolvimento do que será o nosso futuro, né? Mas aqui tem um viés bem interessante que dá uma indicação de onde a gente está indo, né? São 1.600 patentes na área de inteligência artificial, no ano passado, 2.000 em cloud computing, que é a base, né, dessa computação distribuída, desse novo mundo que a gente está usando, e uma preocupação muito grande com a segurança, né? A parte de segurança ela é muito importante, principalmente agora com essas novas leis de proteção de dados, aí, a gente precisa ter uma preocupação muito maior nas empresas, né? Então, isso aqui dá uma visão do que onde está apontando, né, o canhão dos grandes players aí, que é inteligência artificial e a parte de cloud computing. Aqui eu vou passar um pouquinho da visão da IBM, como que ela está achando que a nossa sociedade vai mudar com as tecnologias. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho das tecnologias e vou falar um pouquinho dessas mudanças. Então, hoje nós temos as novas tecnologias, por exemplo, inteligência artificial, blockchain, IoT. Antes a gente via isso tudo um pouquinho separado. Agora, na verdade, essas tecnologias elas vão fazer uma convergência bastante grande, né? Elas estão se unindo para mudar as aplicações e mudar o jeito que nós trabalhamos. Os consumidores. Recentemente, acho que saiu uma pesquisa, né, no Brasil tem mais smartphone do que pessoas agora. Né? Então, a gente passou essa barreira. Então, as pessoas estão usando o smartphone para fazer qualquer coisa. Né? E o nosso grau de tolerância de espera, né, para fazer interações, muitas vezes ligar para um 0800 e pedir um serviço, ela já não existe mais. Né? Ninguém quer ficar 1 hora, 2 horas esperando para ser atendido. Então, todo mundo quer fazer as coisas em tempo real e usando o equipamento que tem disponível na mão. Isso gera um problema para as empresas, que ela tem que se adaptar e se transformar, que a gente chama de empresas digitais. Na verdade, a gente já tem até um novo termo, depois eu vou mostrar um slide à frente, que a gente chama de empresas cognitivas. Tá? E o tempo real, eu brinco lá na IBM, quando eu falo de tempo real, eu digo, pessoal, tempo real para mim é tarde. Né? Em algumas questões, você não quer mais saber no exato momento que está acontecendo aquela coisa, você quer fazer previsões, predições e prescrições sobre alguma coisa. Né? Quando a gente pega o Waze lá, por exemplo, ele avisa com antecedência que aquele local lá, o caminho normal que você passa, tem que fazer um desvio porque lá está com tráfego. Né? Então, você já consegue ter uma previsão antes de chegar naquele local que você tem um problema para enfrentar. E assim a gente vai fazer com inteligência artificial nas empresas. A gente consumindo as informações para poder tomar decisões mais rapidamente e com mais objetividade. Né? Esse slide aqui vocês devem ter visto várias vezes, mas ele é importante para a gente, porque ele mostra um pouquinho
das mudanças que nós tivemos nas empresas. Aqui nós temos um lado as empresas tradicionais, que eram as líderes de mercado no mercado que atuam, e empresas que vieram do novo mundo, né, que são empresas já totalmente digitais, baseadas em tecnologias, né, elas são empresas baseadas em tecnologias, mas que elas conseguem hoje, por exemplo, o Uber valer mais do que uma Hertz, né? Que a Hertz tem uma frota de carros aí de mais de 400 mil carros no mundo. Então, você não tem um ativo e consegue ter um valor gigantesco na tua empresa quando ela é uma empresa digital e ela percebe essas mudanças que estão acontecendo. A gente esperava antes, né, que esses caras aqui tomassem a liderança para fazer a disruptura. Mas hoje, com a facilidade que nós temos tecnologia, por exemplo, hoje meu menino tem 13 anos de idade. O meu menino ele tem o mesmo poder de processamento que o Bradesco tem, que o Banco do Brasil tem, ele tem a mesma tecnologia à disposição dele. Né? A cloud da IBM, por exemplo, nós temos uma série de serviços que são gratuitos. Você entra lá dentro e para você testar o teu protótipo, para você rodar o teu MVP, você não vai ter custo nenhum. Então, hoje, dentro de casa, eu tenho um poder de processamento gigantesco que eu não tinha né, anteriormente. Lá no meu tempo, né, de 34 anos atrás, quando eu comecei, para você pegar uma tecnologia e fazer alguma coisa, a gente tinha que vender carro, tinha que vender telefone, né, que na época o telefone custava caro, para poder comprar uma máquina. Para esperar lá 45 dias para a máquina, se tivesse ainda a máquina que você desejava, porque nós tínhamos barreira de importação. Então, a gente não tinha tecnologia, então o esforço e a barreira era muito grande, porque quem tinha condições de ter os equipamentos tinha uma vantagem competitiva, já porque a barreira era grande, porque adquirir equipamentos, adquirir isso era muito difícil. Hoje não. Então, hoje nascem, né, os unicórnios aí rapidamente. Por quê? Porque tem acesso a plataformas que são muito fáceis de usar e são rápidos para você ter as tecnologias disponíveis. Essa aqui também é clássico, mas a gente mostra a velocidade da adoção de 50 milhões de usuários. O telefone demorou 75 anos e aí foi, né? Até que a gente chega na web. A web, Facebook, né, e Pokémon. 19 dias. Nessa coluna, só digital. Então, a adoção do digital é muito mais rápida. Né? O físico demora mais. O digital é muito rápido. Então, a gente quer consumir as coisas digitais. Por isso que hoje tem investimento muito grande nessa concentração de empresas aí, levando, né, tem um monte de startups. Hoje a gente tem startup para qualquer tipo de problema, né, eles estão pensando em resolver. E isso gera uma facilidade muito grande para a gente ter a solução dos nossos problemas de uma forma mais rápida, mais ágil. Né? E também nós temos uma cobrança do mercado. Por que a minha empresa demora muito para entregar uma solução nova? Então, eu vi o pessoal falando de métodos agiles, né? Então, isso é uma obrigação nossa, né, das empresas aí de fazer uma melhoria muito grande no nosso processo de desenvolvimento, que ele faça mais rápido, que a gente fale rápido, né, e gaste pouco dinheiro para fazer essas inovações aí. Esse cara aqui é bem legal. Alguém já viu esse slide aqui? Alguém viu? Não. Esse slide aqui é do Singularity, né, da universidade, que ela fala o seguinte: qual o poder de processamento aqui, Ana? Dos anos 50, nosso poder de processamento era quase zero. Né? Hoje, uma máquina nossa, tem um poder de um cérebro de um rato. Uma máquina hoje tradicional. Aqui em 2023, a gente vai ter a capacidade de um cérebro humano. Então, olha o exponencial do tempo aqui, né, como é rápido. E daqui para frente, pessoal, até 2045, com a computação quântica, nós vamos ter a capacidade de todos os cérebros do mundo juntos. Né? Então, o poder de processamento que nós vamos ter com a computação quântica, ele vai trazer uma mudança. Isso aqui está falando o seguinte: olha, nós vamos ver a mudança acontecendo até 2045. Né? Então, tem algumas previsões da própria Singularity que em 2038 não vai ter mais fome e não vai ter mais doença. Por causa dessas tecnologias aqui, que o poder de processamento aumenta muito. Então, hoje, em computação quântica, nós temos um problema sério, que a gente não consegue resolver um monte de problemas porque não tem computador capaz de resolver. Né? Nós não temos capacidade computacional. E com a computação quântica, a gente vai quebrar esses problemas aí, vai conseguir resolver. Por exemplo, hoje a gente não consegue quebrar uma molécula de café, a gente não consegue hoje processar isso. Né? E com computação quântica, nós vamos poder fazer tranquilamente. Então, aqui nesse período aqui vão nascer novos materiais, né? Novos remédios, novas drogas. Então, tem muitas coisas novas que estão sendo criadas
com esse poder de processamento. A IBM já tem disponível um computador quântico na nuvem, ele está pronto para ser usado. Tá? Quem quiser mais detalhes, depois eu posso passar, mas é só procurar por IBM Key, né, um Q, que vocês vão ter lá Key Experience, vocês vão achar lá um computador quântico, está disponível na nuvem para testar, tem um SDK em Python, quem souber programar já pode utilizar lá e começar a brincar com os algoritmos aí em computação quântica. Tá? Muda um pouquinho, né? Totalmente para a gente, né? A gente que é antigo. Alguém tem ideia do que esse valor aqui, esse 2,5 bilhões? 2,5 bilhões de gigabytes trafegam na nuvem por dia. São gerados, são dados, né? E aqui a gente tem um probleminha, que os dados que a gente usa, 20% desses dados que a gente tem ali, daqueles 2,5 bilhões, são dados que nós temos estruturados, ou seja, estão dentro de uma tabela, dentro de um banco de dados, né, dentro do nosso RP, dentro do nosso RH, dentro dos produtos que a gente utiliza, tem lá uma basezinha que ela é relacional, provavelmente, e eu tenho acesso a essas informações de uma forma estruturada. Mas 80% desses dados não são estruturados. São dados que nós temos uma dificuldade, através da computação tradicional, de acessar. Não que seja impossível, mas é mais difícil. Por exemplo, vídeos. Né? Como que eu tiro o conteúdo de um vídeo? Como que eu tiro o conteúdo de um áudio? Né? Como que eu consigo entrar numa rede social e trazer informações para o meu negócio? Né? Então, são informações que estão não estruturadas, que eu preciso tentar, de alguma forma, estruturar elas para quê? Porque se eu tomo decisão hoje baseado em 20% da informação que eu tenho, que eu retenho ela estruturado, imagina se eu pegar mais 20% aqui. Eu dobro a minha capacidade de gerar insights. Então, minha tomada de decisão melhora. Então, muitas vezes as empresas elas estão preocupadas com dentro delas, né? As informações que eu tenho dentro da empresa. Aqui, a ideia é que eu consiga buscar informações de fora da minha empresa, as de dentro da empresa que eu não consigo acessar normalmente, por exemplo, os e-mails. Né? Como que eu pego os e-mails e tiro informação lá dentro de um e-mail? Né, de um review de um cliente que passou no meu site. Então, como que eu pego e identifico que aquele cara está insatisfeito com a minha empresa ou que ele está satisfeito? Como que eu consigo identificar isso? Aí eu vou precisar de um outro tipo de tecnologia, que é a nossa tecnologia de cognitiva, por exemplo. Depois eu vou falar um pouquinho mais. Mas isso aqui é bom falar do dado. O dado, pessoal, é o novo petróleo, com uma vantagem. O dado não acaba. O petróleo vai acabar. O dado não. O dado a gente consegue transformar a informação, gerar uma informação nova, que ela pode ser consumida por alguém para resolver algum problema. Então, o dado tem um valor muito grande. E antigamente, o que nós fazíamos? Né? Nos RPs, a gente descartava, a gente chamava até de expurgar os dados. Né? Passou de 10 anos lá, isso aqui pode jogar fora, por quê? Porque os storages, antigamente, eles eram muito caros. Né? Então, era um custo alto. Então, eu tinha que me desfazer de um dado, porque também não tinha tecnologia para usar aquele dado para alguma coisa. Né? Então, hoje, se eu tenho dado lá, tem 2,5 bilhões de dados passando pela nossa cabeça, aí, eu tenho bastante dinheiro dando sopa. Né? A gente só tem que ir lá buscar ele para trazer para o nosso negócio. E aqui, a gente está falando das plataformas digitais, né? As plataformas de negócio. Então, hoje eu tenho... A empresa normalmente funciona, né, trazendo coisas internas e jogando para o mercado, né? E agora eu preciso buscar informações lá de fora, com as tecnologias que eu tenho, para trazer para dentro de casa. E aqui, a gente fala em transformação digital. Lá na IBM, a gente tem um relatório da IBM, até de pesquisa, que a gente fala assim, a transformação digital é apenas um pedaço do caminho. Na verdade, a transformação digital ela quer nos levar para esse lado aqui, ó, que é a organização cognitiva, onde eu tenho a minha transformação de cultura. Né? Eu tenho que mudar a cultura, porque a tecnologia chegando vai mudar as formas que nós interagimos com as pessoas e também com as máquinas, né? Com o nosso negócio, com os meus clientes. Então, eu tenho que ter um skill diferente. Aqui a gente fala na própria IBM. A IBM, recentemente, quando ela se transformou numa empresa cognitiva e de cloud, ela teve uma disruptura muito grande, ela mandou 40 mil funcionários embora, foi demitido. Hoje, tem mais de 50 mil que foram recontratados, mas com skill diferente. Então, as habilidades mudaram. Né? Então, eu preciso tomar algumas decisões de quem pode ficar nesse jogo novo. Né? As plataformas, então, eu busco não só uma plataforma interna, como eu busco plataformas de setores.
Alguém já ouviu falar do projeto de blockchain do Walmart? Existe um processo chamado Trust Food. Então, o Walmart fez o quê? Através de blockchain, ela fez um trace da cadeia alimentar, né, dos parceiros que colocam frutigranjeiros dentro dos mercados do Walmart. Então, ela fez uma plataforma onde ela pluga todos os fornecedores e pluga também alguns concorrentes dentro da plataforma, né? Então, ela tem uma plataforma aberta de inovação. Então, o grande negócio das empresas, principalmente as empresas de TI que fazem os produtos, os softwares, elas estão se abrindo cada vez mais para você permitir a conexão entre diversos players, tá? Essa é uma jogada que o pessoal está fazendo legal. Outra coisa que vai mudar muito nos novos sistemas e nos novos processos são processos que usam inteligência cognitiva. Eles usam inteligência artificial para tomar algumas decisões que hoje você toma, normalmente a gente precisa acessar o sistema, olhar para o sistema e tomar algumas decisões. A ideia aqui é conseguir transferir um pouco desse processo de decisão para os fluxos que correm dentro da empresa. E eles vão ter que ser muito flexíveis para mudarem constantemente, né? Essas tecnologias que eu falei anteriormente, né, são as que vão alavancar essas mudanças. Então, tem inteligência artificial, blockchain, as automações, internet das coisas e o 5G que vai vir também para causar uma disruptura bastante grande, né? Então, essas tecnologias integradas vão permitir esses novos sistemas cognitivos a alcançar os objetivos que a gente pretende. E os dados que são o nosso novo dinheiro, né, que é o nosso novo petróleo, as empresas hoje já têm uma estatística dizendo que as empresas que sabem utilizar os dados e estão utilizando inteligência artificial já estão faturando 35% a mais do que os concorrentes delas que não estão usando, tá? Então, isso aqui é interessante. E veja o detalhe lá, né? Dados públicos, os dados internos, né, e dados comprados. Então, eu posso comprar dados para trazer para dentro do meu negócio. Vocês viram que a IBM lá estava prevendo o clima no videozinho? A IBM, há uns 2, 3 anos atrás, nós compramos a Weather Company, que é uma empresa que faz previsão de tempo. E o pessoal fica dizendo, pô, mas o que a IBM quer com previsão de tempo? 75% dos negócios, o clima tem impacto, inclusive no nosso humor, né? Quando está chovendo, está muito frio, o pessoal fica mal-humorado, né? Então, se você consegue prever o que vai ter daqui 15 dias, daqui 20 dias, você consegue ter uma melhor tomada de decisão para algumas coisas, do tipo, eu vou colocar mais gente no hospital para atender, eu vou tirar menos gente, eu vou colocar um produto ou não na minha gôndola. Então, você começa a ter decisões melhores aí com essas previsões. Então, o dado ele é fundamental para a gente fazer isso. Então, quanto mais dados eu conseguir trazer para dentro do meu negócio, mais resultados eu vou ter. Quando eu trabalhei na Senior Sistemas, há alguns anos, eu saí, já faz 4 anos, nós fomos implantar um BI. A primeira coisa que eu fiz quando fui pegar esse BI foi trazer dados públicos do IBGE para jogar dentro do negócio. Então, eu peguei lá consumo per capita, tamanho das cidades, população, uma série de informações que estavam públicas para cruzar com o nosso faturamento e gerar um mapa de calor. Aí nós fizemos um mapinha do Brasil, colocando lá o faturamento do nosso RH versus o faturamento do RP e descobrimos que algumas cidades lá que tinham mais de 75 mil habitantes não vendia o RP. Eu disse, poxa, mas por que não vende, né? Então, uma cidade normalmente de mais de 75 mil habitantes, ela já tem várias empresas que podem usar o ERP. Então, com uma visão só, uma única visão de um mapa, você já consegue tomar uma decisão muito legal, né? Então, esses dados vão nos ajudar a tomar decisão com maior rapidez. E as empresas que dominam isso, com certeza, vão ganhar o mercado mais rapidamente. E aqui tem toda a parte de aplicativos, né? Eu não posso esquecer do meu legado, né? Eu tenho software que vai ter que continuar rodando. Então, hoje tem um problema para as empresas, que é como que eu mantenho o antigo, faço o novo, né? E faço isso daí. Então, aqui a gente chama da parte híbrida, né? Que é a computação híbrida. Aí você vai estar com alguns produtos na nuvem, não existe uma única nuvem que tu vai trabalhar, você vai ter que trabalhar com várias nuvens, vai ter que ter essa interligação entre as nuvens. Então, aqui a gente tem um probleminha para resolver também, que é como que eu vou gerenciar essa bagunça toda, né? E aqui a infraestrutura multi-cloud, né, que é uma das coisas mais importantes, assim, onde eu vou colocar a minha cloud? Dentro de casa? Será que eu vou ter a gestão de segurança em conformidade com o que está pedindo as novas leis aí, né? Então, isso aqui a gente tem que pensar bastante, muito mais na segurança.
E o ponto de vista aí da transformação, né? O que está forçando essa transformação nas empresas? A primeira delas é a informação, né? Então, como eu falei ali, a informação é a chave da competição. Quem tiver mais informação e conseguir trabalhar com ela de uma forma que você consiga trazer dados externos, você consiga trazer informação, você vai ter uma melhor assertividade nas suas decisões, né? A cloud, antigamente o pessoal fala assim, cloud é um lugar que você pega o teu CAPEX e transforma em OPEX, né? Eu pego as minhas maquininhas físicas, jogo para a nuvem, eu pago por mês, eu vou transformar em operação aquilo lá e vou ganhar dinheiro. Para nós, a IBM, não. Isso aqui é o ponto que consegue mudar para ter novos modelos de negócios. É aqui que a gente tem decisão de novos modelos. Por exemplo, Uber, né, Netflix, WhatsApp, Airbnb, essas empresas sem cloud elas não conseguem existir, né? Elas não teriam capacidade interna de suportar um crescimento tão alavancado como estiveram. Sem a cloud não consegue alavancar, né? Então tem uma importância muito grande em pensar, já quando nasce alguma coisa nova, pensar na parte exponencial do crescimento. E sem falar aqui que as pessoas, né, a parte social, né, o uso da mobilidade, então todo o software lá, na verdade, tem algumas empresas que falavam assim, mobile first, né? Na verdade, agora é mobile only, ninguém mais quer fazer nada para desktop, é tudo para mobilidade, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. E aqui tem um problema muito grande também, que é a segurança. Toda hora a gente vê vazamento de informação, a gente vê, né, casos no governo, casos nas empresas. Então, como que eu vou gerir essa parte de segurança? Então, são 3 pontos cruciais para os novos modelos que a gente está fazendo essas alterações e vendo. Eu falei do blockchain aqui, é muito legal. Então, é uma tecnologia... todo mundo, o pessoal já conhece blockchain? Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar do blockchain? Conhece o conceito? Né? O blockchain é uma coisa que a IBM está dizendo o seguinte, olha, nós já temos 600 casos de blockchain rodando no mundo. Tá? Só que tem um detalhezinho, a gente fala na IBM que, assim como começou a web, todo mundo sabia que a web tinha um potencial gigantesco, mas a gente não sabia até onde que esse potencial iria. A gente está falando a mesma coisa de blockchain. A gente sabe que vai ser uma coisa enorme, mas a gente não sabe tudo que é capaz de fazer com ele. Tá? Então tem muita coisa nascendo, tem vários cases no mundo, tem um case bem legal, se vocês quiserem, depois eu posso passar para a organização alguns links, tem um case da Maersk, que é muito legal. Eu falei já do Food Trust da Walmart, mas a Maersk junto com a IBM fizeram um para levar container de flores lá da África para a Europa. Só que hoje o que acontece? Lá num container são 30 atores diferentes que têm papéis lá que passam para, né, alfândega, fornecedores, a regulação, tudo. Então a Maersk e a IBM digitalizaram isso, colocaram numa rede de blockchain, e a flor, quando ela vai no navio para ser transportada, eles têm o IoT, por isso a ligação também do IoT com blockchain, o IoT que fica medindo a temperatura do container. Se ele subir 2 ou 3 graus, a fatura recebe um desconto naquele pedido. Se ele subir mais, aquele container é descartado. Como que funcionava antes? Antes o navio tinha que chegar no porto, né, o porto destino, o pessoal pegava um relatório de cada IoT que tinha lá dentro dos containers para verificar qual seria descartado, para fazer todo o processo de cobrança disso ou não. Agora, em real time, enquanto o navio está no meio do mar, se ele tiver lá um container que vai ser descartado, ele já avisa para o fornecedor mandar outro container, já avisa o cliente que ele vai atrasar a entrega dele e já faz o cálculo todo da fatura, tudo prontinho. Então, é um ganho brutal de tempo e de dinheiro nesse processo aqui. Então, aqui no blockchain, ele vai acabar com muitos intermediários, né? E ele aumenta a nossa visibilidade do trace, né? Porque tudo que tu escreve no blockchain é imutável, eu não consigo alterar nem deletar. Se eu quiser fazer uma mudança, eu tenho que criar um bloco novo lá com um registro novo. Então, por isso que dá uma transparência bastante interessante para os negócios aí com o blockchain. E aqui ele aumenta a confiança porque hoje cada um tem os seus registros internos, né? Uma vez que a rede do blockchain é distribuída, eu posso ter isso só num lugar. Então as empresas facilitam porque eu não preciso ter em cada lugar um registro que é redundante. Imagina, pessoas controlando um sistema para ter uma informação, daí no meu fornecedor ele também tem o mesmo controle do lado dele, daí um regulador tem aqueles controles também. Aqui com uma rede de blockchain, eu posso ter isso aqui tudo centralizado num único lugar. O Analytics,
aqui é a parte de Analytics. Então, se eu estou falando de dado, eu quero fazer análise desses dados. Então, a parte de Big Data é muito importante. Ter plataformas que eu consiga fazer predição, prescrição. Aqui é o grande valor, né? Quem dominar a parte de Analytics, aí, a gente fala de cientistas de dados, então aí que nós vamos ter um diferencial bastante grande. Tá? Eu tenho que acelerar, porque estou no fim. IoT. O IoT é um mercado de mais de 7 trilhões de dólares para os próximos 15 anos. Então, isso aqui também vai transformar as nossas vidas aí. Tá? E a parte de computação cognitiva. Aqui, a parte da computação cognitiva, o que é? É um ramo da computação que ela tenta fazer, imitar os processos, né, de um cérebro para a gente tomar a decisão. Então, na verdade, é um processo que ele vai aprender, as pessoas têm que entenderem, né? O computador entende a nossa língua, isso que é o diferencial, ela tem que raciocinar para tomar decisões e interagir. Aqui, o cognitivo é muito legal para a gente em quê? Em achar padrões, em trabalhar com volumes gigantescos de informação. Né? Nós temos um caso aí que é a própria Lava Jato. A Lava Jato usa o Watson para ajudar nos insights. Então, é bem interessante essa parte aqui. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, pessoal, dos cases, porque eu vou tentar mostrar alguma coisa funcionando. O Bradesco foi o primeiro a usar o Watson aqui no Brasil, em português. O Bradesco ele já tem mais de 100 milhões de interações de usuários com a BIA, que é o sistema cognitivo. Só para vocês terem uma ideia, em 2018 foram abertas, através do aplicativo, 78 mil novas contas com esse sistema de inteligência artificial. E eles têm 52 mil perguntas que são respondidas pela BIA, com 85% de satisfação dos usuários. Então, isso daí dá uma mudança bastante grande. O Banco do Brasil também tem. Né, ele tem até, inclusive, no Facebook. Aqui nós temos cases da nossa região, aqui do Sul, né, arroz urbano usando para monitorar o IoT dos silos. Então, o operador consegue conversar com o silo no chatbot, verificar a temperatura, a umidade. É uma coisa bastante interessante. E eu vou passar um videozinho rápido aqui, depois eu vou tentar mostrar alguma coisa. Estudiosos que dizem que o que diferencia mesmo os homens do resto dos animais é o potencial de fazer arte. Mas no Brasil, mais de 70% da população nunca esteve num museu ou numa instituição cultural. Uma coisa que eu não gosto no museu é algumas artes que eu não entendo muito bem. Gosto da arte de ruas, grafites, e porque essas artes eu entendo mais e tem muitas pelas ruas. Eu gosto de arte, mas eu nunca tive a oportunidade de ir ao museu. Não é um ambiente que fala comigo. O que esse jovem ou o que esse público que fala que não tem interesse em museus está precisando? Uma dessas possibilidades é que ele quer interagir mais com as obras, é que ele quer conversar com as obras. O grande desafio para nós era relacionar a inteligência artificial com a arte. Porque normalmente em museu você encontra o quê? Aquele rádiozinho que você vai ouvindo. Você não interage de fato. Aqui não. A IBM e a Pinacoteca estão usando a inteligência artificial do Watson para que você possa, literalmente, conversar com as obras de arte. Perguntar qualquer coisa, do jeito que quiser, e ter uma resposta sobre aquela obra. Então, a gente criou uma aplicação com todo o poder cognitivo do Watson. A partir de uma seleção de obras da Pinacoteca, junto com educadores e curadores, ensinamos sobre arte brasileira para que ele responda sobre detalhes, história, contexto e até a relação com assuntos do dia a dia. Qual o contexto histórico dessa obra? Quantas bananeiras tem no Bananal? E você, gosta de jogar futebol? Em 1934, o futebol já era um enorme sucesso no Brasil, mas trabalhando duro na lavoura. O mestiço provavelmente não tinha tempo para jogar. Por que é um amor impossível? O que são as duas figuras no quadro? Qual estilo de pintura foi usado nessa obra? O Bananal é uma mistura de dois estilos. O expressionismo é visto nas distorções da figura humana e o cubismo no paredão de folhas. Eu acho super válido conversar com essa arte de uma forma direta, podendo fazer perguntas totalmente malucas, não tendo vergonha das perguntas que ela pode colocar. Quantos anos ele tem? Essa obra é de 1967. Se estivesse vivo, esse porco teria 50 anos e seria o porco mais velho do mundo. De quem você tem saudade?
Alguns elementos podem nos ajudar. O chapéu pendurado na parede indicam que tinha um homem na casa. A foto em suas mãos, as lágrimas em seu rosto e as roupas pretas nos levam a crer que esse homem morreu. Tem a ver muito comigo, porque eu tenho saudade do meu pai. Muita. Vou passar isso daí. Isso aqui, pessoal, está lá na Pinacoteca. Se vocês quiserem olhar, está lá à disposição. Eu vou passar rapidamente, se vocês toparem aí, os 5 minutinhos do café, eu mostro algumas coisas funcionando do Watson aqui. Tá? É rapidinho. Pode ser? Acho que vai dar aqui, ó. Cadê o mouse? Ih, o mouse ficou lento. Hã? Deixa eu ver se eu... Vou mostrar um IoT para vocês. Esse aqui, pessoal, é um IoT. É um sensor, uma sensor tag. Tá? Ela está conectada na nuvem da IBM. Isso aqui está lá em Dallas. E eu tenho um sensor aqui. Aqui tem sensor, tem 13 sensores diferentes. Luz, giroscópio, aquela coisa toda. Se a internet estiver funcionando aqui, ele deveria apagar a luz aqui, porque eu fecho o sensor de luz dele. Ó. Se apagar a luz aqui, ele vai é capaz de desligar. Ó, desligou. Porque eu coloquei menos 10 lumens, então ele vai pegar e vai apagar. Se aumentar a luz, aí ele vai acender de novo. Né? Mas isso aqui é uma coisa do IoT, que ele está ligado. E como está ligado o IoT com blockchain e com inteligência artificial? O IoT vai sensoriar tudo que a gente tiver por aí, vai ter sensores. Esses sensores, num primeiro momento, eles podem gerar alertas. Mas depois, no momento que eu tenho histórico desses sensores, eu consigo fazer previsões e predições. Por exemplo, como que é o padrão quando um equipamento falha? Se eu tenho todas as medições guardadas, eu sei estudar o comportamento de quando um equipamento vai ter uma falha. Então, se eu tenho dado e informação, eu consigo fazer isso. Lá na Senior Systems, por exemplo, eles fizeram agora um algoritmo que ele consegue prever quando um colaborador vai pedir demissão nos próximos 3 meses. Em 3 meses, quais são os candidatos a pedir demissão? Tá? Ele lê mais de 34 itens diferentes que coloca no Machine Learning, e o Machine Learning, lá com 85% de assertividade, ele diz quando um colaborador vai pedir a conta, né, nesses 3 meses ali. Tá? Eu vou mostrar outro, deixa eu ver se eu consigo. Mouse. Vem cá, aqui. Aqui, pessoal, é lembra que eu falei buscar dados não estruturados? Opa. Vai. Deixa eu ver se foi. Será que foi o clique? Deixa eu ficar mais de ladinho aqui, desculpa aí. Cadê você, mouse? Aqui, estou procurando por Donald Trump. Ele está buscando informações em 3.600 sites de notícia do exterior, buscando referência ao Donald Trump. Tá? Então, ele vai buscar essas informações, e ele pegou cada uma dessas notícias e eu trouxe algumas tags para cá. Por exemplo, quais são os tópicos que estão sendo tratados nessas notícias? Cadê você, mouse? Mouse. Quais são as pessoas que estão sendo faladas? As companhias que estão sendo citadas? E quais são as organizações? Né? Se eu quiser pegar uma qualquer aqui, uma notícia, eu vou pegar uma notícia aqui, ó. Eu consigo ver da onde que ela está vindo. Então, eu consigo pegar as informações com a inteligência artificial, extrair informações que são pertinentes. Então, eu consigo ensinar o Watson a buscar informações dentro de um contrato. Né, por exemplo, nós temos a Elol, que é uma empresa, uma startup. Ela consegue pegar as informações de processos trabalhistas e ela faz um gerenciamento de contencioso. Então, ela consegue dizer assim, olha, se cair na vara tal com o juiz tal, é melhor ela fazer um acerto, porque nós vamos perder. Né? Então, vai lá direto e já faz isso. Né? Entendeu? É legal, né? Descobrir a personalidade de uma pessoa. Existe aqui uma ferramenta. Vamos pegar da Oprah aqui. Já está a Oprah ali. Esse aí é o Personality Insight. Ele é baseado no Big Five. Quem é da área de humanas aí deve conhecer. Que ele faz um traço da personalidade e da
várias informações. Está sendo usado para quê? Para recrutamento e seleção, para verificar se aquela pessoa tem condições de acessar determinada vaga ou não internamente. Então, tem algumas coisas que você consegue fazer com o Personality Insight, né? Então, ele é um cara bem interessante também para ser usado. O Tom Analyzer é uma outra funcionalidade. O Tom Analyzer, eu consigo identificar qual é o tom da conversa. Se o cara está agressivo, se ele está engraçado. Ó, o cara está furioso, aí é o vermelhinho. Né? Eu consigo verificar se o tom dele está... Alguns ali ele vai anotando e vai dando o tom. Isso é usado para quê? No call center, por exemplo, o pessoal pega e traduz a voz para texto e identifica quais são os que estão mais agressivos. Aí eles verificam se é o operador que estava agressivo, se era o cliente que estava agressivo, até para poder treinar e verificar se isso está acontecendo com frequência com aquele colaborador. Aqui tem o texto para fala, que é aquilo que foi usado dentro da... Vamos ver em português aqui? Português. Cadê o português? Não. Brasília, português. Acho que aqui no Google eu não vou conseguir, no Chrome. Ele baixa um arquivo, demora um pouquinho. Mas aqui ele pega um texto e fala. E moral, a união é fundamentada nos valores indivisíveis e universais da dignidade humana, liberdade, igualdade e solidariedade. É baseada nos princípios da... Só para mostrar rapidinho, né, porque eu estou com o tempo estourado. Aqui você pega um arquivo e transforma a voz em texto. Aqui está dando um erro. Aqui no... Acho que é porque eu estava desconectado. Mas, basicamente, ele faz o que aquele sistema lá da Pinacoteca faz, né? Que é pegar a voz e traduzir. Deixa eu ver se vai agora. Ele está dando um erro aí no browser. Mas ele pega e traduz o textinho embaixo lá, ele traz tudo. A gente usou, por exemplo, no TED, nos vídeos do TED, hoje tem uma aplicação do Watson lá, que você procura sobre um determinado termo, ele varre todos os vídeos do TED e diz em quais deles você tem a informação. Tá? Então, é bem legal também. Visual Recognition, esse cara aqui é interessante porque você pode pegar uma informação de uma... Lembra que eu falei? Trazer do dado não... Né, do não estruturado para a estrutura. Então, eu pego e leio um arquivo aqui, que é uma foto, e ele me diz que o pneu está furado. Então, eu consigo treinar. Vandalismo, um acidente de moto. Ele dá um grau de certeza que você tem. Então, eu consigo ensinar imagens para o meu aplicativo do Watson, por exemplo. Então, hoje a gente já tem fazendo vistoria. Olha só a vantagem que dá isso, né? E antes, para você fazer uma vistoria nessas linhas de transmissão de energia, o pessoal pega um helicóptero, passa de helicóptero em cima, e vai um técnico lá olhando para verificar se tem algum defeito na estrutura. Hoje, eles passam um drone, e o drone, em real time, eles ensinam o que é defeito para o Watson, e o Watson vai apontando quais são os lugares que tem defeito. Então, o custo despenca brutalmente aí, né? E aqui, para finalizar, pessoal, eu vou só mostrar uma junção também, que é... Alguém tem o Virtus aí, o manual cognitivo do Virtus, da Volkswagen? Foi feito com o Watson também. E hoje eu estou aqui com o Adriano, que será o nosso cliente. Tudo bem, Adriano? Tudo bom, Fábio? Antes de começar o test drive, mostre para o cliente como funciona o manual cognitivo fazendo algumas perguntas. Por exemplo, qual a potência do motor? O motor do seu Virtus é o 200 TSI Total Flex. Se estiver usando gasolina, a potência chega a 116 cavalos, já com etanol chega a 128 cavalos. Adriano, o aplicativo, além do reconhecimento de voz, tem também o reconhecimento de imagens. Então, por exemplo, tem uma luz acesa no meu painel. Por favor, tire uma foto da luz acesa em seu painel para que eu possa analisar. Então imagina que a gente não precisa mais buscar no manual para entender o que são essas luzinhas. De uma maneira bem fácil, a gente clica e entende o
que seria essa luz acesa no painel do carro. Esse alerta indica que alguém está sem o cinto de segurança nos bancos da frente. Agora é hora de deixar o cliente experimentar. Adriano, você tem algum... Aqui, pessoal, só para mostrar um pouquinho das aplicações que dá para fazer. Então, lá dentro da nossa cloud, nós temos várias APIs do Watson que podem ser utilizadas em conjunto para mudar a forma com que a gente entrega os negócios, né? E, para finalizar, o pessoal sempre fala para mim, a inteligência artificial vai tirar emprego, ele vai, né, causar desemprego. Nós temos uma visão bem clara que o que traz desemprego é a falta de competitividade da empresa, né? Se a empresa não for competitiva, ela quebra. Se ela quebrar, vai deixar um monte de gente desempregado. Então, assim, a tecnologia ela vai mudar, né? Ela vai mudar o emprego, né? Tem na Coreia do Sul, por exemplo, ela tem 631 robôs por grupo de 10 mil trabalhadores. Tá? O Brasil tem cerca de 10, só que o desemprego nosso aqui é 13% e o da Coreia do Sul é 2%. Tá? Então, assim, tecnologia não tira emprego. Né? Se eu tenho uma economia forte, gerando cada vez mais negócio, vai ter muito mais gente empregada. Né? Então, por isso que a tecnologia é importante para a gente mudar o nosso Brasil aí, tá, pessoal? Queria mais uma vez agradecer a organização. Obrigado por todos aí pela paciência, tá? E até uma próxima. Antes do Coffee Break, eu só convido a todos a assistir o vídeo do nosso patrocinador Gold, o Instituto Cidades Inteligentes. Muito obrigada pela atenção de todos. Nos vemos daqui a 10 minutos. Bom café.